Pai, nós te louvamos nessa noite e te damos graça pela tua palavra, pela tua presença, porque tu és bom, Senhor. Nos sujeitamos ao teu senhorio, Jesus. Nos sujeitamos à tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e declaramos que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Tens liberdade em nossas vidas, tens liberdade em nosso meio. Fala conosco, papai. Amamos a tua presença. E aquele que crê, diga amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Respira fundo aí. Inspira. Expira. Inspira e expira. Deixa o teu cérebro receber O2 aí, oxigênio puro. Puro não, né? Vamos aí uns 20% de oxigênio, né? O resto são uma centena de coisas que nós temos no nosso ar. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Bom demais estar aqui, amém, queridos? Feliz demais ver você, amém, queridos? Eu quero dizer para você que a tua presença me abençoa, irmão. Eu vou dizer para você, a sua presença me abençoa. Você pode ter certeza disso. A sua presença aqui me abençoa. Só você está aqui, irmão. Você já me abençoa, a mim e a minha casa. Amém. Amém. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Na carta aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Está lá no Novo Testamento. Fica entre Mateus ali, Apocalipse, por ali. Entre Mateus e Judas. Entre Mateus e 3 João. 2ª, 1º, né? 2 Pedro, 1 Pedro. Vamos vir embora. Tiago. Nós vamos achar. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, espera aí, bispo. Vou esperar, irmão. Abra a sua Bíblia aí. Liga a sua Bíblia aí. Efésios. A famosa igreja de Éfeso, né? Que é o anjo escreve, né? Mas aqui nós estamos na carta recém. Aqui é o Paulo falando, né? Não era o Espírito do Senhor falando, escrevendo aquela igreja, ao anjo daquela igreja. Aqui é Paulo ainda. Ei, Deus. Aqui Efésios era Paulo ungido, né? Tomado pela glória falando. No Apocalipse é o próprio Deus da glória falando. Aqui ainda é Paulo. Efésios capítulo 5, versículo 18. No final aviso. Aleluias. Deus é maravilhoso, amém, gente? Deus é fiel, queridos. Todos acharam Efésios 5, 18? Diga uhul! E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ou dissolução, né? Depende da tradução que você tem em mãos. Mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler de novo? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler novamente? E não vos embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos do Espírito. Só para nós sentar, mais uma vez. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Você pode tomar o seu assento, porque Deus é bom demais. É Deus bom, amém, gente? Glória a Deus pela sua palavra.
Glória a Deus pela sua presença, amém? O Senhor é maravilhoso, queridos. E louvamos a sua presença, né? Bom estar aqui. O Senhor está nesse lugar. Amados, domingo passado nós falamos, né, sobre domingo passado à noite, né? E um pouquinho de manhã também. Falamos sobre nos aprofundarmos da presença de Deus. Quem lembra? Nós falamos sobre isso. É. Então, nós falamos sobre isso. Nesse domingo, à noite, para ser mais exato, eu quero falar sobre nós sermos cheios da presença de Deus. Amém, gente? Porque Paulo, ele foi muito categórico, né? Falando aqui nesse versículo, escrevendo aquela igreja de Éfeso, ele foi muito categórico, né? Falando sobre o não nos embriagarmos com vinho, que é a contenda ou dissolução, como eu falei, né? Dependendo da tradução que você tem em mãos aí, mas que éramos para nós sermos cheios do Espírito, amém, gente? Cheios da presença de Deus. Agora, o que é ser cheios de Deus, irmão? Né? O que é sermos cheios da presença de Deus? Se não entrarmos para dentro do coração de Deus, irmão. Se não nos rendermos a Ele como único e suficiente Senhor, irmão. Senhor. Salvador Ele já é, né? Mas como Senhor, porque muitas vezes nós temos ao Senhor apenas como Salvador, mas não o queremos como Senhor. E não basta nós termos Ele apenas como nosso Salvador, né? Como aquela oração que nós fazemos, né? De aceitar Jesus, entra no meu coração, né? Eu te aceito, te recebo, né? Como meu Senhor, Salvador. Mas Ele tem que ser Senhor mesmo. Só que se nós formos para o período bíblico, queridos, se nós entrarmos no período bíblico, quando a palavra de Deus fala sobre o senhorio, né? Sobre Senhor, toda vez que você lê sobre Senhor na Bíblia, queridos, não é eu olhar para você e dizer, como é que vai o senhor, tá bem? Ou como é que está a senhora, tá bem? Não, Senhor era algo muito profundo. Ser senhor de alguém era muito profundo, não era... A expressão senhor não era uma coisa por educação. Quem era senhor, irmão, por isso que quando aquele centurião, né, foi buscar o milagre lá com Jesus, ele disse, não precisa nem ir lá em casa. Se tu liberar uma palavra, porque eu também tenho gente aos meus comandos. Eu também sou senhor. Eu digo esse faz, ele faz, vem, ele vem, vai, ele vai. Eu também tenho gente sobre a minha ordem. Então, a expressão senhor, trazendo para um cunho bíblico, é algo muito forte. É algo muito violento. Quando eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu estou dizendo que eu não tenho mais vontade. Amém. Que a minha vontade, ela se anula para a vontade de Deus. Quando nós fazemos uso dessa palavra, ó Senhor, eu estou dizendo para Deus que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. A minha vontade fica sujeita, submissa à vontade dEle. Se Ele achar interessante, eu faço. Eu posso querer, mas se Ele não quiser que eu queira, eu vou me abdicar do que eu quero. Essa expressão máxima, essa é a verdade da palavra Senhor, na palavra de Deus pelo menos, né? Que nós trazemos para nós, que nós colocamos em prática. Mas o que é, né, ser cheio da presença de Deus? É exatamente isso, é eu descobrir a importância de Deus na minha vida, né? Isso faz parte do eu ser cheio da presença de Deus, ou eu ser cheio de Deus, é eu entender a importância de Deus na minha vida. Nós sabemos qual é a importância do Senhor, nós temos a noção da importância de Deus na nossa vida, porque isso também faz parte, né, de uma vida cheia de Deus, de uma vida cheia da presença de Deus, é eu entender a sua importância. Se de fato Ele é mais importante, né? Se de fato Ele é o que eu digo que Ele é para mim. Isso é ser cheio da presença de Deus. Não é apenas eu dizer, mas é eu
esboçar, é eu demonstrar. A minha vida, ela vai demonstrar, né, que eu sou cheio da presença de Deus. É exatamente isso, é estar rendido aos seus pés, é render-se a Ele, é estar rendido. Por isso que eu comecei falando de adoração no começo, porque é exatamente isso. O ser cheio da presença de Deus, isso está muito intimamente ligado a isso, a eu me render a Ele, a eu entender a sua real importância, e de fato, se Ele é importante para mim, né? Como tem que ser, como eu preciso colocá-lo como Senhor da minha vida. Agora, nós temos aí o versículo, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução. Eu vou ficar com essa expressão contenda, tá? Mas é a mesma coisa que a dissolução. Olha o que Paulo começa falando aqui, né? Que não era para nós nos embriagarmos com vinho em que há contenda. Por que não era para nós nos embriagar, queridos? Porque nesse inteirinho, nisso que Paulo está falando, esta embriaguez é algo que priva, é algo que nos condiciona, queridos, a estarmos limitados no Senhor. Essa embriaguez aqui que nós lemos no versículo 18, quando Paulo faz menção disso, é nós estarmos privados, né? Ou travar a nossa comunhão com Deus, e com isso gerando em nós essa falta desta aptidão de sermos cheios de Deus. Perceba que para nós sermos cheios de Deus, querido, não é necessário o cabra ser perfeito, sem pecado, imaculado. Isso só Jesus foi, só o Messias foi. Mas eu preciso ter uma vida regrada na presença de Deus. Eu preciso ter uma vida educada. E essa expressão educada não é ser bem educado, mas ter prioridades. Saber buscar o Senhor como ele tem que ser buscado. Ser priorizado como ele precisa ser priorizado. Mas nesse inteirinho todo, Paulo escrevendo e Paulo falando, queridos, nós podemos perceber que essa expressão embriaguez, ela não é positiva, né? Paulo vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas essa contenda, essa expressão contenda, não é somente do cabra tá arrumando confusão, não. Essa embriaguez, ela é muito expansiva, ela tem várias ramificações quando Paulo escreve isso para essa igreja de Éfeso. Tanto é que Paulo acaba ensinando ali depois, né? No capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Ele vai ensinar aquela igreja como está bem forjado, bem armado, para poder resistir às trevas e poder guerrear e tudo mais, aquela coisa toda. Mas antes ele diz, olha, vocês não podem andar embriagado, porque essa embriaguez vai te afastar de Deus. Aí por isso que ele completa dizendo, mas enchei-vos do Espírito. Esta embriaguez, queridos, quando Paulo faz uso dessa expressão embriaguez, Paulo está falando sobre tudo e qualquer coisa que possa nos embriagar, irmão, fora de Deus. O pecado é uma forma de embriaguez, queridos. E se nós pararmos para analisar, essa embriaguez é tudo aquilo que eu coloco como excesso, que rouba o lugar de Deus. Você quer ver um exemplo da palavra de Deus? O próprio Davi, o cabra se embriagou, irmão. Quando ele era para estar na guerra e não estava, ficou em casa, aquela coisa toda, ele viu a Betseba, certo? Todo mundo sabe isso, né? Por ter visto a novela, no filme, ou ter visto a Bíblia. Todo mundo sabe isso. Davi viu a esposa de Urias, se apaixonou por ela, se enlouqueceu, mandou ela vir para a casa dele, aí fez o que não era para ter feito, embriagou-se, não dando por satisfeito, quis embriagar Urias, o marido dela, fazendo ele ficar em casa, mais um monte de confusão. Não satisfeito, matou o cara. Aí, olha o que o profeta vai falar para ele.
Ô Davi, o profeta conta uma história para ele, né? Do cara que tinha só uma ovelhinha, aquela coisa, só um cordeirinho, e o cara matou, e aí Davi disse, então mata esse cara. Esse cara seja feita a mesma coisa que esse cara fez, seja feito com ele. E o profeta disse, pois mas esse cara é tu mesmo. Aí se arrepende, aquela coisa toda, e Deus fala para ele, olha Davi, tá lá em 2 Samuel, ele fala, olha Davi, vou te falar uma coisa, eu te dei tudo, eu te dei todas as mulheres do teu senhor, que era Saul, e se fosse pouco, eu te dava mais. Se te faltasse dinheiro, eu te dava mais. Era isso que Deus estava falando para ele. Se te faltasse mulheres, eu te dava mais. Por que foi pegar logo aquela que era casada? Isso prova que o problema de Davi não era tentação, irmão, carnal. O problema de Davi era embriaguez. Que ele se excedeu naquilo que ele não deveria se exceder. O problema de Davi não era falta de mulheres, irmão. E talvez muito mais bonita que a Betseba. Embora estudos dizem que ela era uma mulher muito linda, né? Tipo assim, capa de revista. Mas não interessa, devia ter mulheres mais bonitas no seu reino, por exemplo. Então isso nos mostra que o problema não é somente a tentação. A tentação não é o problema é aquilo que a pessoa se embriaga. O problema de Davi não era mulheres, porque mulheres ele tinha aos montes no seu palácio. O problema foi se embriagar com aquilo que ele não podia se embriagar, com aquilo que não era dele, com aquilo que não estava disposto ou disponível para ele. Então, o que leva o homem a cair não é a mera necessidade, né? ou a sua fraqueza, mas é a sua embriaguez. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho que há contenda. Não se embriaga com aquilo que não é bom. Não se embriaga. O homem cai quando ele se embriaga com o desejo da sua própria carne. Quando ele troca prioridades. Quando ele troca a sua prioridade, que é o Senhor. Que é o Senhor. E aí a sua vida começa a ficar longe da vida de Deus. E muitas vezes, queridos, nós vivemos assim, nós nos acostumamos a viver assim, irmãos, com uma vida com Deus na média. E quando eu digo, queridos, uma vida com Deus na média, eu não estou falando que nós temos que sair cuspindo fogo pela porta, não é isso. Que bom se fosse assim, que bom se fosse assim sempre. Mas não é somente isso que eu estou falando, mas eu estou falando de não termos uma vida acomodada. Não termos uma vida acomodada. Porque olha, queridos, sabe qual é a pior coisa que pode ter para um filho de Deus, gente? É a acomodação. Parece que todos na igreja podem se acomodar, exceto o pastor. Você já parou para pensar nisso? Parece que todos podem se acomodar, menos o pastor. Essa mensagem que eu estou pregando para você, sabe quando que eu comecei a digerir ela, irmão? Sabe quando que Deus começou a me dar essa palavra? Segunda-feira, irmão. Essa que passou agora. Terminou o domingo, né? Passado. Segunda-feira de manhã. Eu estou desde segunda com essa palavra. Risco, rabisco, apago, vejo, escrevo. Desde segunda-feira, irmão, para pregar hoje. Olha quantos dias eu passei, né? Numa palavra só. Que eu não preguei de manhã. Diga-se de passagem. Então, parece que o único que não pode se acomodar é o pastor. E isso é o maior erro que, como filho de Deus, nós cometemos: a acomodação. Sabe, o andar nas cordas, irmão. O andar nas cordas. Se der eu faço, se der eu olho, se der eu vou, se der. Esse se der, amados, nós temos que riscar isso aí do nosso vocabulário, no Senhor. Eu preciso me posicionar. Existem coisas que Deus deixou para você fazer, irmão. E acredite, se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Não, Deus vai levantar outro. Não, Deus pode até levantar outro, irmão, mas não para fazer o que era para você fazer, irmão.
O reinado de Saul era de Saul. Quando Deus levantou Davi, era outro reinado. Outro reinado. Era outro rei, era outra cabeça, era outra sentença, era outra pessoa. Pode até fazer, mas não era para fazer o que era para eu fazer, para você fazer. Então, nós precisamos nos colocar na brecha, porque até nos colocar na brecha é o estar em busca de ser cheios de Deus. Então perceba que o estar cheio de Deus, ou ser, né, cheio de Deus, não está resumido apenas em eu ter um horário para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Não, mas está em uma vida. Porque ser cheio de Deus não é só no culto, irmão. Aqui no culto eu oro, eu falo em línguas, eu choro, eu dou cambalhota, mas aqui eu só estou esboçando a glória de Deus. Isso não é ser cheio de Deus, irmão. Isso não é ser cheio de Deus. Aqui a gente chora, olha em línguas. O ser cheio de Deus não está limitado a isso. O ser cheio de Deus é uma vida, é uma continuidade. É a segunda-feira. É a segunda-feira que é o ser cheio de Deus. Aqui a gente apenas está aglomerado aqui, né, como o corpo de Cristo. Não pode usar essa expressão, né, aglomerado. Mas aqui nós estamos aglomerados, porque aí sim, aí o óleo desce, ó, com bom e com suave para os irmãos em unidade, não é? Em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, escorre pela orla das suas vestes. Ou seja, aqui, nós estamos aqui, né, reunidos, e a glória de Deus desce sobre nós, pega todo mundo. Mas o ser cheio de Deus é a segunda-feira, é a terça-feira, é a quarta, estou aqui de novo, a quinta, terça, estou aqui também, né? Sexta também, a capa é toda. Ou seja, é a continuidade de uma vida com Deus. É a continuidade, não é limitado. Entendesse? Uma vida cheia de Deus é terminar o culto aqui e eu ir embora. E ler isso aqui de novo. Vamos ver se o que o bispo falou é isso aqui mesmo. Deixa eu tentar entender mais alguma coisa. Isso faz parte. Isso é ter uma vida cheia de Deus. Você quer ver um exemplo, queridos, de alguém que é cheio de Deus? Tem que ter uma palavra, irmão, nos seus lábios. Tem que ter uma palavra de Deus nos seus lábios, uma palavra de esperança no seu coração. Isso é ser cheio de Deus. Não, você não precisa saber pregar, não é isso aí. Então quer dizer que eu tenho que estar pronto para pregar? Não, que bom se for, mas não é isso aí. Mas é termos uma palavra de Deus. Aí o cara vai com uma parada de ônibus, alguém diz, pô, tio, tá morrendo todo mundo, pode o jeito que o troço está indo. E a gente vê que tem uma palavra de esperança, de fé, de ânimo. Não, vai dar certo, vamos esperar que vai passar. A gente para do lado e diz, pois é, tio, esse bobear, acho que até nós vai pelo cano. Que é esse, irmão? Isso é ter uma vida cheia de Deus? Não é, irmão. Não é. Isso é se embriagar com a contenda. Isso é se embriagar com as coisas. Sabe? Nós precisamos estar cheios de Deus. Agora, cheios de Deus não é igual anulação de problemas, irmão. Não é isso. Ser cheio de Deus não é estar anulado, né? Ou guardado de problemas. Não é isso. Os problemas estão aí. Mas ser cheio de Deus é ter uma palavra diferenciada, irmão, nos lábios. É ter uma palavra diferente. José passou um perrengue medonho, não passou? Mas a hora que Faraó não sabia o que é que ele tinha sonhado direito, ninguém sabia. Nem os Iriguidum sabiam que o cara tinha sonhado, ninguém sabia, irmão. Nada, nem ninguém sabia. Chamaram José, disse, olha cara, eu estou sabendo que tu sabe. José disse, eu não sei nada, mas o Deus ao qual eu sirvo, esse sabe. Uma palavra diferenciada. Se José é o outro que está ali, né, corrompido, José já disse, isso não me leva a mal. Eu estou de saco cheio dessa gente. Já estou aqui há 2 anos mofando. Estou quase com enfisema de estar debaixo daquele subsolo. Me deixa quieto, já estou indo morrer. Não, José tinha uma palavra diferenciada. José tinha uma palavra diferente para dar para aquele homem. Ter uma palavra diferente faz parte de uma vida cheia de Deus, irmão. Faz parte de termos uma vida com Deus, cheia de Deus.
E às vezes nós temos uma busca desenfreada, sabe, por qualquer coisa, e trocamos as prioridades, trocamos o céu, trocamos as coisas de Deus por qualquer outra coisa. E quando eu faço menção disso, querido, eu estou dizendo de não sabermos colocar o Senhor como prioridade. Como prioridade. E isso, queridos, faz parte de uma vida cheia de Deus. Agora, eu dando aqui uma escarafunçada, eu achei pelo menos, é lógico que tem mais, né? E lendo bastante, com certeza tem mais, mas eu achei pelo menos 3 requisitos para nós termos uma vida cheia de Deus, irmão. E por isso que nós temos que ser cheios do Espírito. Por isso que Paulo disse, olha, mas enchei-vos do Espírito. E esse encher-se é encher-se mesmo, irmão. É se encher mesmo. Paulo não estava dizendo, olha, enchei-vos, mas vocês que sabem. Não, é para se encher mesmo de Deus. É para se encher mesmo de Deus. Porque quando o lapeta vier incomodar, irmão, ele até vai incomodar, mas a incomodação dele não vai ser tão nervosa, porque ele está limitado, a sua área de atuação está limitada, as fronteiras estão fechadas. Você entende, irmão? Nós estamos mais fortalecidos na presença de Deus, estamos mais fortalecidos na presença de Deus, irmão, fortalecidos no Senhor. E o primeiro ponto que eu achei, queridos, foi o encher-se da palavra. Mas enchei-vos do Espírito. E eu digo encher-se da palavra, irmão. Deus deixou ordenado para Moisés. Olha só, se você ler ali no final de Deuteronômio, Moisés escrevendo, Deus deixa uma ordenança. O que Deus deixou? Uma ordenança, uma ordem, uma regra para se cumprir a risca. Deus falou assim, olha Moisés, todo rei, nem havia rei ainda, irmão, mas Deus já sabia de tudo, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, presciente. Deus sabia de tudo. Ele disse, olha, deixa aí escrito, que todo rei deverá ter um translado do livro da lei. Todo rei terá que ter aí, nem que seja um artigo da lei. Eles têm que saber a lei. Por quê? Porque a palavra, para eles era a lei, para eles era a Torá, para eles era o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco. Para nós é a palavra de Deus. Então olha que Deus já preocupado lá atrás disso, todos terão que ter a lei, a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses diz que a palavra deve habitar ricamente em nós. É a palavra, irmão, é palavra. Só que nós precisamos conhecer a palavra. Queremos uma vida cheia de Deus, queremos, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque se nós não conhecemos, irmão, às vezes nós conhecemos tudo de jogador de futebol, conhecemos tudo sobre qualquer coisa da televisão, irmão. Sabemos todas as Chiquititas, né? Toda a novela do Rei do Gado, sabemos tudo. Pô, o Rei do Gado, eu sou antigo. Sabemos tudo, irmão, sobre tudo. Mas a palavra de Deus, que é o que nos alimenta, que é o que nos estrutura, que é o que nos fortalece, que é o que nos mantém vivo, de pé, irmão, que é o que nos liberta. Que a palavra liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Eu sou a palavra. A palavra de Deus, ela nos dá uma vida cheia da presença, irmão. Outro sim, segundo, encher-se, como o próprio Paulo aqui disse, encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito de Deus, irmão, do Espírito Santo. Agora, se nós somos cheios do Espírito Santo, os seus frutos também fazem parte do pacote. Quais são os frutos, irmão, do Espírito Santo, irmão? Lembra que a gente fez uma série aqui, acho que ano passado ainda, né? O começo do ano, sei lá. Você lembra qual é? Alguém lembra aí? Alguém se arrisca? Paz, amor, alegria, bondade, fidelidade,
benignidade, mansidão, longanimidade, obrigado, mansidão e frutos do Espírito. Frutos do Espírito, né? Frutos do Espírito, alegria, né? O cabra é alegre porque tem uma vida cheia de Deus. Alegria, irmão, alegria. Alegria faz parte do Espírito Santo, irmão. Alegrai-vos comigo no Senhor. O próprio Paulo dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Isso faz parte de uma vida cheia de Deus, de uma busca ao Senhor. Ousadia. Eu pautei algumas coisas aqui. Ousadia, sabe, coragem. Cabra ousado, tem coragem de fazer as coisas para Deus. Tem coragem de meter a cara. Se der zebra, deu, o cara volta depois, mas vamos fazer. Sabe, coragem, isso é encher-se do Espírito. Desprendimento, isso aqui eu pautei gostoso aqui, irmão. Desprendimento da avareza. O cara para ofertar, para desmar uma treva, irmão. Sabe, avarento. Atravessa aqui o São Gonçalo com um punhado de sal na mão, e do outro lado ainda pega um peixe passar. Tem o coração aberto, irmão. Isso é encher do Espírito, irmão. Isso é encher do Espírito, de ter alegria, de ser fiel ao Senhor com as suas finanças, com a sua vida. Sabe, ter desprendimento. Essa aqui eu pautei com um cunho assim, com um cunho técnico da área da enfermagem aqui, ó. Anestesia, irmão. Isso faz parte do fruto do Espírito, irmão. Isso faz parte de ser cheio do Espírito. Por que anestesia? Porque o cabra está tão cheio de Deus, irmão, que as ofensas são só ofensas, irmão. Sabe, não morre mais por causa de ofensa. Sabe, não sofre mais por causa de ofensa. E isso faz parte. Isso faz parte, irmão, de nós termos a presença de Deus. Isso faz parte do encher-se do Espírito. Isso faz parte. Isso faz parte. E o terceiro, irmão, para nós já quase terminar aqui, um tempo de qualidade com Deus, irmão. Isso aqui não podia faltar, né, irmão? Isso aqui é de praxe. Tempo de qualidade com Deus. E qualidade nos remete a uma vida de intimidade com Deus, irmão. Agora, por que isso é tão importante, queridos? Porque quanto mais tempo na presença de Deus, mais nós nos parecemos com Ele, irmão. Mais nós nos parecemos com Ele. Não é somente questão de dom, irmão. Eu não estou falando somente questão de dom. Eu estou falando de parecer com Jesus, irmão. De parecer com Ele. Porque quanto mais tu anda com uma pessoa, mais tu te parece com ela, né? Quanto mais nós andamos com alguém, mais nós nos parecemos com essa pessoa. Ou seja, quanto mais nós andamos com Deus, mais nós nos parecemos com Deus. Amém. Intimidade. Tempo de qualidade com Deus. Não se embriague com vinho em que há dissolução, contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Porque toda vez, queridos, que nós nos embriagamos com vinho que há dissolução ou contenda, nós corremos o sério risco, irmão, de sairmos da presença de Deus e também tirar outros da presença de Deus. Você quer ver aqui, ó? Eu lembro pelo menos de 2 exemplos bem rapidão aqui. O próprio Davi, que saiu, se embriagou e matou Urias. E a própria Marta. Lembra da história de Marta? Está lá Marta, Maria, as irmãzinhas. Aí Marta, Jesus chegou, está lá Marta na correria, arrumando lá, arrumando para cá, tará, e Maria está lá aos pés de Jesus, aquela coisa toda, né? Recebendo um cafunézinho ungido, conversando com Jesus, e Marta está lá numa loucura. E aí Marta diz: ô Jesus, pelo amor de Deus, pede para essa mulher me ajudar aqui, estou aqui lavando louça, estou aqui arrumando casa, tudo para te servir bem. Irmão, você acha que Marta estava tipo assim, estava afim de ficar longe de Jesus? Claro que não. Marta queria deixar a casa bonitinha, enfeitada, tudo certo. Exato, queria servir. Só que
a questão não era servir, agora a questão não era aquela ali, a questão era estar aos pés de Jesus. Aí Jesus fala: Marta, 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 tchê, Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada dela. Aí, por que Marta estava ali embriagada, né, com as coisas? E aí Marta, além de estar embriagada com a casa, quis embriagar Maria. Só manda Maria me ajudar, pelo amor de Deus. Então, não nos embriaguemos com coisas que nos afastam de Deus. E aí, por gentileza, irmão, né? Eu falei aqui meia hora, mas nós sabemos, você sabe, eu sei as coisas que tem nos embriagado, né? Que você percebe, que eu percebo, que percebamos nós, que nos afasta de Deus. Nós sabemos. Então, em nome de Jesus, não nos embriaguemos com vinho que nos afasta, que nos priva de ser cheios de Deus, mas que possamos ser cheios do Espírito, que possamos nos encher da presença, que possamos nos encher do Senhor, que possamos nos derramar na sua presença. Amém. Que possamos, querido, mergulhar na sua presença, em nome de Jesus. Que Ele seja o alvo, irmão, que fazer o que fizermos seja por Ele, irmão, porque tudo é para Ele, irmão, e por Ele sempre será todas as coisas. Todas as coisas. O que nós fizermos seja em função de sermos cheios de Deus. Que o nosso tempo seja para ser cheio de Deus, que o nosso emprego seja para ser cheio de Deus, que a nossa vida seja para ser cheio de Deus. Amém. Que o nosso conhecimento seja para ser cheio de Deus, que tudo que nós fizermos, irmão, e aonde estivermos, que possamos esboçar uma vida cheia da presença de Deus. Amém, queridos? Amém. Eu quero orar por você. Se coloque sobre os seus pés. Deus maravilhoso,